Alô, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e não imaginas o quão feliz eu estou por ter a convidada que tenho aqui hoje comigo. Olha, vou-te contar, quando a convidei aqui para esta primeira temporada do Pode Acontecer, prometi-lhe que esta conversa ia ser uma homenagem ao seu percurso, à sua história e à força com que agarra a vida. Aliás, é uma força que contraria qualquer outra que lhe mostre que ela não pode fazer aquilo que deseja fazer. E sabes, quando eu penso na Carolina, e já vais conhecer a Carolina, a palavra que me vem imediatamente à cabeça é a superação. E por isso, claro que a Carolina tinha que estar no Pode Acontecer e estou mesmo muito, muito feliz por tê-la aqui comigo. Vais perceber também que esta pessoa que aqui está é uma luz. Ela enche qualquer sítio onde esteja e vais percebê-lo ao longo da conversa. E por isso é chegado o momento, e ela agora já deve estar assim em sentido, e pá, o que é que me vai acontecer? É então chegado o momento de darmos as boas-vindas a uma boa amiga, alguém de quem eu gosto muito e que é então a minha querida Carolina Caldeira. Obrigada. Muito bem-vinda. Eu não estava preparada para isto. Não estavas preparada para a introdução? Exato. Agora Olha, fiquei sem palavras. Não, mas não tens que te preocupar. Agora as palavras vão surgindo durante a conversa. Ai, meu Deus do céu. Olha, a sua autora é colega? Eu sou colega. É verdade, és farmacêutica. Isto aqui é uma private, hein? Porque eu e a Carolina somos os dois farmacêuticos e... olha, eu vou começar mesmo por aí. Sim. Porquê farmácia? Porquê ciências farmacêuticas? Olha, boa questão, mas basicamente eu acho que durante o secundário eu não sabia bem o que é que haveria de fazer. Eu sabia que gostava muito de química e de matemática. E sabia que gostava de trabalho de laboratório, daquela coisa muito de estudar e meter a mão descobrir na massa coisas e deixar que ia descobrir a cura para alguma coisa, mas que na realidade depois quando cheguei ao curso de farmácia percebi que não era nada a ver com isso. E depois também gostava muito do conceito de haver uma relação forte com as pessoas. E no 12º ano percebi, ok, este é o caminho. É por aqui. E então percebi que era mesmo aquilo que eu queria, ciências farmacêuticas, e também teve muito a ver depois com o facto de irmos falando com os colegas e trocando partilhas e tudo mais, e se calhar porque até lá eu não tinha assim um curso que me dissesse, ok, é este o curso. Eu gostava muito de números, e pensei também nessa parte. Depois também houve uma fase que era muito a medicina veterinária, porque eu adoro muito a ver animais. contigo. Exato. Mas depois houve esse caminho e esse virar para as ciências farmacêuticas. Eu não entrei logo em farmácia porque não tinha média e então ainda fui dar uma perninha à Faculdade de Ciências em Bioquímica e só posteriormente é que depois entrei na Faculdade de Lisboa em Ciências Farmacêuticas, farmácia, e foi nesse caminho que nos conhecemos. É verdade. Olha, é curioso, eu por acaso não sabia essa parte de não teres entrado logo em ciências farmacêuticas e depois teres mudado. Quando entraste inicialmente, o objetivo já era mudar, portanto já tinhas em mente, ok, eu quero ser farmacêutica. Sim, a partir do momento em que eu coloquei na cabeça que queria ciências farmacêuticas, pronto, como estavas a dizer, eu sou um bocadinho obstinada e então colocando aquilo na cabeça... Não há ninguém que me pare, pá. Não é, pronto, também isso até parece que eu a levo o mundo à frente. E levas, já lá vamos, mas levas. E então pronto, era aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Agora olhando para trás, se era mesmo, voltando ao 12º ano... Imagina que tinhas agora 18 anos, escolhias ciências farmacêuticas. Eu acho que sim. Ok, mas se não fosse... Talvez algo relacionado com números, ou também a medicina veterinária ou dentária. Também gosto muito. Mas não sei, acho que voltava ao mesmo sítio porque o nosso curso acaba por ter ali uma capacidade de chegar a vários sítios e de nós conseguirmos fazer várias coisas e super diferentes e que continuam a ter um relacionamento com as pessoas, e isso eu gosto muito. Claro, sim, aliás...
E essa era uma das características que eu queria explorar aqui hoje contigo. Tu és muito uma pessoa de pessoas. Sim. Tu sentes-te bem rodeado. Não precisas ter muita gente, pelo aquilo que eu já percebi e já falámos disto algumas vezes, mas tu sentes-te bem ao pé de outras pessoas, sentes-te bem acompanhada, não é? Uhum. Sim, essencial, eu acho que quando me perguntam, e às vezes pronto, neste processo de mudança de trabalho, muitas das vezes eu dizia que me caracterizava como eu sou uma pessoa de pessoas, porque Uau. acho que nós só conseguimos aprender. Quer dizer, eu consigo aprender muitas coisas comigo mesma, não é? Mas esse conhecimento advém muito daquilo que eu trouxe com as outras pessoas. E eu gosto muito de tirar partido desse relacionamento e de aprender coisas com essas mesmas pessoas. Uhum. E a minha atividade laboral permitiu-me muito isso, conhecer Claro. muitas pessoas mais velhas e há muitas coisas que conseguimos aprender com as pessoas mais velhas. E achas que tendemos a não valorizar isso? Ou seja, é verdade que as pessoas mais velhas têm muito mais sabedoria do que nós, passaram por coisas que nós ainda não passamos e, portanto, não temos como saber. Mas achas que tendencialmente, sobretudo nas nossas idades e até mais novos, tendemos a achar isso um bocado chato e não prestamos real atenção à sabedoria daquelas pessoas? Acho que sim, acaba por ser um problema também um bocadinho da nossa geração, mas também, em parte, às vezes desvalorizamos muito aquilo que é o conhecimento dos mais jovens, não é? Muito bem. E eu tenho plena consciência, e não passando aqui uma falsa humildade, que às vezes eu consigo saber de mais coisas, de certas e determinadas coisas, consigo saber mais do que outra pessoa que possa ter Claro. mais idade, mas isso não quer dizer que seja conhecimento, não é? Mas não achas que isso é fruto de uma maturidade que a vida, e já lá vamos, te obrigou a ter? Também, sim, Não é? mas pronto, é uma coisa que se vai construindo, não é? Mas voltando à pergunta que fizeste, esse conhecimento advém muito de pessoas mais velhas, com caminhos mais sólidos, mais estruturados, e que a vida também me permitiu ter uma visão e uns óculos diferentes para perceber quais é que são as pessoas que valem a pena e que me trazem esse mesmo conhecimento, porque acho que tem muito a ver também com esta capacidade de escolha e de te rodeares das pessoas que fazem sentido, porque há pouco dizias que eu gosto muito de pessoas e que acabo por ter a necessidade de me rodear delas, mesmo que não seja um número muito grande de pessoas. Certo. E isso resulta dessa mesma escolha, de ver quais é que são as pessoas que fazem sentido mantermos e escolhermos e de continuarmos essa mesma relação, porque implica tempo, trabalho. Claro que sim, temos que investir. Exato. Olha, Carolina, é muito curioso e vou partilhar isto contigo. Eu estava-te a ouvir, é incrível. Eu até me arrepiei. Eu sempre que estou contigo, tu tens uma luz tão bonita. É verdade, tens uma luz tão bonita que tu fazes genuinamente bem ao mundo. Eu já te disse isto uma vez e é verdade. Quando tu estás presente, a atmosfera Vou fica beber diferente. Bebe água, bebe água. Aliás, eu estou Eu fico a envergonhada. dar-te tempo. Não, mas é mesmo verdade, estou a ser muito sincero, tu tens uma luz, tens uma energia muito especial. Tens a noção, tens a consciência deste efeito que tens nas pessoas? Não sei, acho que faço bem a algumas pessoas, é um facto. E consigo passar ou tentar passar essa mesma luz que falas. E isso é das coisas que mais orgulho me dá, não é? Eu ter conseguido construir esta luz, não é? E conseguir passá-la. Foi construída? Sim. Ok. Então tu sentes que isto foi um trabalho, que nem sempre foste assim, mas que ao longo do processo algumas coisas te permitiram construir essa luz. Sim, eu sempre fui uma pessoa muito animada, sempre tive uma energia, uma alegria muito característica. A minha mãe costumava muito dizer, se tu não nascesses tinhas que ser inventada, aquelas coisas, tipo, Claro. onde eu estava havia sempre barulho e alegria, isso é um facto. Mas quando a tua vida te coloca em certos e determinados obstáculos e desafios,
aquilo que é o resultado depois disso carece de muito trabalho, não é? Claro que sim. E eu tenho plena consciência que os momentos pelos quais eu passei na vida me deram esta capacidade de olhar de forma diferente e de tentar passar também essa visão um bocadinho diferente às pessoas. Uau. Se é bem conseguido ou não, eu não sei. Não é? Aliás, eu acabei de dizer que era. Não, sinto mesmo isso. Mas em tu és relação uma pessoa a ti. muito especial, então acaba por ser também. Acho que nós vibramos muito no mesmo comprimento de onda muitas das vezes, e Também então sinto isso isso. faz com que também a nossa comunicação seja mais eficaz nesse sentido. Sabes que eu, em relação a ti, sinto que nós não falamos todos os dias, nem todas as semanas, às vezes nem todos os meses, porque mesmo. a vida vai acontecendo. Mas quando estamos os dois, eu sinto-me igualmente bem. E não há aquela necessidade de justificação ou que seja, não, está tudo bem. E eu acho que quando tu encontras pessoas assim na vida é uma bênção mesmo. E por isso, olha, obrigado por estar na minha vida. Obrigada eu. E falaste há bocadinho de alguns episódios pelos quais passaste e que de algum modo te permitem olhar para a vida e te forçaram a olhar para a vida de forma diferente. Houve um em particular o primeiro, que nos pegou um susto a todos os que estavam mais próximos de ti. Queres falar um bocadinho sobre isso? Do que te aconteceu há uns aninhos atrás? Sim. Então, basicamente fazendo aqui um pequeno contextualização, um disclaimer também. Exato. Tu és uma pessoa efetivamente especial na minha vida, porque eu não costumo falar assim e trazer uma bandeira sobre aquilo que é uma doença oncológica na vida das pessoas. Eu sei. E isto foi um caminho, tal como estávamos a falar há pouco, que também se foi construindo com o tempo e com os anos, não é? E hoje me permite estar aqui com aquilo que é essa luz que tu falas. Esse foi o... Eu já tinha tido outros percalços na vida e também a nível de saúde, também com um peso importante, não desvalorizando aquilo que são outro tipo de doenças na vida das pessoas. Mas sim, em 2018, início de 2018, fui diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, e a partir daí aquilo que foi a minha visão para aquilo que é um mundo mudou consideravelmente. Em que sentido? No sentido em que aquele chavão grande de que a vida muda de um segundo para o outro é mesmo verdade, porque eu dava muitas coisas por garantidas, não é? Como acho que é normal, e todas as pessoas que passam por uma doença oncológica, eu acho que, ou a grande maioria das pessoas, não é? Tendem a mudar muito aquilo que é este chip de perceberem que, ok, eu estou aqui agora, mas eu posso sair agora pela porta e tudo muda e tudo acaba. E acaba segundo. Mesmo, sim. E isso fez-me mudar completamente aquilo que era a minha jornada de vida, não é? Mas também foi aquilo que me tornou a pessoa que eu sou hoje, não é? Eu sou muito essa pessoa de, ok, dás-me um desafio. Vamos a isso. Vamos a isso e vamos com tudo. E vamos mesmo com tudo, e se for preciso comer o pão que o diabo amassou, eu vou lá e como. Oh meu Deus, e eu penso exatamente igual. Não sentes que não há nada mais desafiante do que alguém dar-te uma coisa e já estar a pensar que tu não vais conseguir, do género, vá, tenta lá, mas é como quem diz, isso é tão difícil que não vai dar. Sim, se bem que... se calhar pelo facto de eu ter passado também por isto me fez relativizar muitas coisas, e também há certas coisas que já não me tocam, por isso posturas desse género às vezes, ok, vale o que vale, deixar-se estar aí. É verdade. No entanto, lá por eu ter passado por um cancro não faz de mim a pessoa mais zen e mais não, nada disso. E eu penso muitas das vezes, estás-te a preocupar com estas coisas para quê? Quando já passaste por tanto, não é? Mas o facto de eu ter passado por isso também não tem que ser um fardo de, olha, estás-te a preocupar com isto porque é tudo tão simples e não sei o quê. Não. Todos os problemas têm o seu peso, e o facto de um problema na minha vida ter um determinado peso não quer dizer que na tua não seja completamente diferente. E isto claro é tudo válido. E para mim há certas coisas que se calhar que são mais fáceis de ultrapassar. E eu tenho noção que tenho um estômago forte a nível de aceitar e de lutar em certos e determinados ambientes,
e que se calhar há outras coisas do foro pessoal, profissional, que me tocam de uma forma que não deveriam tocar, tendo em conta aquilo que é o meu historial, supostamente. Certo. Mas que Já passei tocam. por tão mais, pá, para que estar-me a preocupar com mas isto? depois eu já não faço essas comparações. Certo. Porque Mas fizeste cada coisa... em algum momento? Já fiz, sim, e depois Ok. isso causa muita frustração, e depois andas ali a bater com a cabeça nas paredes e não vale a pena, porque eu sou uma Carolina diferente em vários âmbitos. Sabes que pá, é tão giro estares a dizer isso. Nós há 2 anos atrás fomos jantar, os dois. E a determinado momento no jantar tu dizes-me algo como: Tiago, eu tenho inveja da Carolina que sou na área da saúde. Epá, aquilo tocou-me de uma maneira. O que é que tu queres dizer com isto? Porque eu acho que isso tem uma espessura, uma profundidade tão grande que gostava que me explicasses como é que é a Carolina na área da saúde, que é diferente da outra Carolina em diferentes áreas. Olha, essencialmente, tal como eu tive a oportunidade de te contar na última vez que estivemos juntos, quando eu soube que eu estava doente, foi. Eu andava doente e eu não melhorava e entretanto... Com muita tosse, não é? Exato. Muita dificuldade tipo uma infecção respiratória, com suores noturnos, pronto, alguns dos sinais de que esta doença dá e que depois... Pá, eu sempre fui uma rapariga saudável, trabalhava muito e tal e coisa, e a coisa acabava por estar ali meio disfarçada nesse dito trabalho. E então... eu não melhorava, fui ter com um médico amigo meu e na altura eu fui fazer um ataque e nesse ataque eu estava tão descansada da vida que eu depois fui buscar esse ataque num dia à noite depois de vir do trabalho e uma amiga minha já tinha percebido que havia qualquer coisa que não estava bem. Uma amiga minha, que é minha amiga hoje em dia, muito especial, mas que efetivamente nessa altura não era tão próxima, era só minha colega de trabalho. E ela tinha percebido que algo não estava bem em mim, mas para mim estava tudo bem. Eu só estava com tosse e estava mais desligada porque andava meio adoentada. Mas de resto estava tudo impecável. Sim, e então fui buscar o resultado desse ataque. Porque eu estava super tranquila, à noite, sozinha e tal, já ao pé do IPO. Essa clínica era localizada ao pé do IPO, não é? Deus, e entretanto abre aquilo e efetivamente, apesar de eu ser uma profissional de saúde, havia ali muita coisa não percebemos nada. Um chaveiro. E eu dizia, ok, então temos aqui, aquele pedia diagnóstico diferencial entre doença linfoproliferativa XPTO e não sei o quê. Vejam bem o jargão. E eu fiquei tipo... que é isto? Ok, estou na... Ok, então derramei-me ali a chorar que nem um bebê no meio da Avenida Columbano Bordal Pinheiro. Não deixa de ser assim um bocadinho Sim, cinematográfico, não é? Ai, vou morrer. Quem me ajuda? Exato. E apareceu uma alma. Estás a gozar? Apareceu. Já sei o que foi. E a alma estava a falar ao telemóvel. Olha, espera. E ele disse, espera aí, está aqui uma rapariga, não sei o quê. E ele foi assim um anjinho. Eu tenho muitos anjinhos na terra. E ele veio ter comigo, disse que a namorada já tinha passado por uma leucemia e eu... Boa! Fogo. Quão provável era essa pessoa estar naquela hora, ali, e tu receberes essa notícia? Sim, e depois ele ficou ali algum tempo comigo, a tentar acalmar-me, nananã. Eu não costumo contar isto assim em público. Sim. Não estás em público, estás só comigo. E com a Luzia. E depois ele ficou ali, ainda ficámos ali umas 2 horas, e depois vou para casa e falo com o meu médico e falei com um amigo meu, porque eu não queria logo contar aos meus pais. Claro. Porque eu não sabia o que é que era aquela informação, não é? Eu não tinha uma informação palpável e a minha mãe e o meu pai sabiam que eu andava a fazer uns exames, mas era dizer, uma daí coisa... é uma coisa tão grave. Sim, claro. nunca se pensou nesse âmbito. E entretanto, nessa noite, depois a minha mãe... Eu estava no carro, lá a fazer o meu tempo de espera, ainda ontem estava a falar com uns amigos meus sobre os compassos de esperas que fazemos nos carros antes de ir para casa. É verdade. E eu estava lá no meu compasso de espera e estava a falar com um amigo meu e depois aparece a minha mãe, do nada. Então estás aí! O que é que estás aí
ia fazer? Olha, anda não sei o quê. E eu lá fui. E depois disse-me assim, olha, ainda não foste levantar os exames, não sei o quê, não sei o quê. E eu, Nesse dia. não, vou depois. E já sabias, claro. Já. E depois no dia a seguir eu tinha que voltar para a Covilhã, porque eu estava a morar na Covilhã nessa altura. E entretanto, depois o meu médico liga-me e diz-me logo, olha filha, tu tens um linfoma de Hodgkin e amanhã vamos fazer uma consulta de hematologia com a melhor hematologista de Lisboa, no IPO, nananã. E pronto, aquilo foi, eu estava a ir sozinha para cima, foi assim um murro no estômago, mas depois tranquiliza-te muito o facto de ele me ter dito aquilo, Claro. de que vais ficar bem. Eu falei com a doutora Albertina, que era a minha hematologista e que e pronto, e tudo isso acabou por me tranquilizar e eu acredito muito naquilo que é o papel do médico e do enfermeiro naquilo que é o nosso processo de cura e da comunicação, porque muitas das vezes aquilo que acontece no foro da saúde é uma falta de comunicação eficaz e correta e isso às vezes não ajuda, mas se a comunicação for boa, isso muda completamente ali o papel da relação médico-doente. Mas diz-me uma coisa, como, e retomando a minha questão, como é que a Carolina é na área da saúde que te faz invejá-la? Olha, depois quando eu descobri aquilo que me fez pensar muito no como é que seria o meu percurso, foi a ver a reação das pessoas que estavam à minha volta, não é? E então, a partir desse momento, eu percebi que eu estava naquela luta, essencialmente primeiro por mim, e que isso era muito importante, mas muito por aquilo que eu vi que foi a reação da minha mãe. Como é que foi a reação? Completamente destruída, não é? E um pai e uma mãe não estão preparados, não é? Claro que o meu pai acaba por ter uma capa muito maior sobre as coisas, mas a minha mãe... Desfez-se. Sim, num lodo completo. E então isso deu-me uma força que eu disse, não. Isto agora vai. Está tratado. Já resolvi. Exato, já resolvi. Era só dizer o que é para fazer, quais é que eu não sei o quê, quais é que eu não sei o quê. Ok, tudo bem, é para fazer isto. Eu faço. Siga. E foram muitos dias em que eu não quis ninguém comigo, em consultas, em análise e em outras coisas, porque eu tenho eu necessito de um espaço também para mim, mas também porque eu sei que eu tenho a capacidade de ultrapassar aquilo daquela forma. Sabes gerir, no fundo. Exato. Claro que havia muito, os momentos dos tratamentos e tudo isso, eu geri de uma forma muito operacional quem é que ia e quem é que não ia. Nunca quis que os meus pais fossem comigo a tratamentos porque é muito pesado, e então sempre geri de uma forma de amigos e tudo mais para haver ali uma presença, apesar de haver um tempo em que estamos a dormir e que não sei o que mais e que pronto, é o que é. Mas pronto, eu fiz as coisas de uma forma em que aquele projeto naquele tempo é meu e eu é que tenho que levar isto para a frente. Uau, tu chamas-lhe um projeto. Sim, aquilo foi um projeto de transformação e então aquilo era o meu projeto. E claro que a minha família foi muito importante e os meus amigos também, mas havia certos e determinados momentos que tinham que também ser meus e eu tinha que saber viver sozinha naquele silêncio de estar ali no IPO. E nesses momentos que eram só teus, alguma vez te sentiste revoltado, injustiçado? Alguma vez pensaste, epá, porquê a mim? Não, é claro que fazemos sempre essas perguntas, não é? Mas muito no início, quando chega ao diagnóstico. Exato. Sim. Não estava nada a contar com isto agora, pá. Sim, tenho tantas coisas para fazer, tenho que me consultar às 5, tenho que abandonar. Não, opa, sabes que quando eu vi o relatório de ataque, eu disse, pois, realmente, por isso é que os relatórios de ataque são para os médicos lerem, não para os doentes lerem. Realmente eu não devia estar a ver isto, não sei o que é que isto está. Mas eu cusca como pessoa, claro. É a minha ataque. Exatamente, diz lá, Carolina Maria Graciela. Disse, não. Ok. Nesse momento foi ok.
a minha vida não está nada bem. Portanto, se calhar tem que olhar para ela de outra forma. Sim, porque aquilo estava mesmo... E depois o que é que acontece? No linfoma de Hodgkin, os vários tipos de gânglios estão espalhados pelo corpo e a minha doença já não estava localizada só num sítio. E eu via, está aqui, está, e dizia lá, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu, ok. Oh, pronto, está bem. Mas pronto, Mas mal ou menos estava localizado só na parte superior, ou seja, não estava pelo disseminada, corpo. claro. Exatamente. E então, mas sim, nesse momento, no momento da leitura de ataque, é muito revoltante. E depois, na altura de te dizerem o que é, de te dizerem que vais fazer quimioterapia e aquelas coisas todas, e ficas a pensar, vai-me cair o cabelo, toda a gente vai saber, e nananã. E é um momento que eu queria viver também um bocado para mim, porque... Era uma coisa tua, tinha que sim, ser vivida em privado. Porque... Ou com aqueles que tu querias partilhar, mas não algo tão público. Sim, um cancro já é uma coisa tão pesada que tu não precisas do olhar dos outros. Sentiste que alguma vez houve esse olhar de pena de algum modo? Algumas vezes, mas eu também não deixei muito que isso acontecesse. Bem, muito sim. bem. Porque... Como é que não se deixa que isso aconteça? O que é que fazias? Opa, não sei, eu sou uma pessoa que às vezes responde demasiado, tipo, feedback logo muito rápido. Eu adoro isso. E por um lado, eu também não... Há certas pessoas que eu não deixo que se expressem e se cheguem. Eu vejo o olhar, ouvia na altura, de... Esta menina está a passar por alguma coisa, eu não estou a perceber bem o que é, mas quero perguntar, mas não. E tu não davas abertura perante esse olhar? Sim. Okay. Chegaram-me a perguntar várias vezes, então, mas já cortaste tantas vezes o cabelo? E eu tipo... So what? Se eu cortei várias vezes o cabelo é porque está a acontecer alguma coisa. Não, é o teu cabelo, fazes o que queres com ele. Sim, exatamente. Simples quanto isto. E essencialmente também porque eu nunca rapei logo o cabelo. Não sei, sim. Porque a minha médica sempre me disse que o meu cabelo não ia cair todo e que eventualmente, pronto, que podia cair ou que podia não cair, mas que poderia, pronto, a probabilidade de não cair todo que era grande. E então eu fui cortando. Se fosse hoje, eu cortava uma vez e depois rapava. E não havia mais tema de andar a cortar, até porque a minha mãe era cabeleireira e era ela que me cortava o cabelo e eu tinha noção que aquilo era um momento muito pesado para ela. E entretanto, depois, o meu cabelo nunca chegou a cair, fiquei assim com o cabelo muito ralo, mas nunca chegou a cair na totalidade. E pronto, o processo foi-se fazendo. Mas claro que havia pessoas que tinham consciência, percebiam e não invadiam o espaço. Claro. Mas havia pessoas que queriam saber mais, que queriam que eu falasse. E que se calhar nem sempre respeitavam o teu espaço. Sim, mas eu não queria falar e então, porque basicamente o olhar de pena das pessoas de verem uma rapariga, uma miúda de 27 tão anos nova, ou 28 anos certo, a passar por um cancro, sim, é um bocado por isso. E às vezes as pessoas estão-nos a fazer ou estão-nos ali a dar uma sentença de morte quando ela nem sequer existe na nossa vida. Isso não é sequer execuível. Porque... Isso é muito interessante. Tu alguma vez equacionaste que podia correr menos bem? Não. É isso. Para ti, aquele assunto estava resolvido. Era o teu projeto que ia estar resolvido. Sim, apesar de quando tu vais à primeira consulta, nunca, ou a primeira, a segunda, a terceira, todas nunca dizem que vai correr bem. Ok. Dizem-te números de sucesso. Também se percebe, para gerir expectativas. Exatamente. E para não criar algumas porque pode correr mal. Exato, porque pode correr mal. E pode estar tudo a correr muito bem. E no meu caso as coisas foram sempre evoluindo de forma positiva, mas por exemplo quando foi o fim dos tratamentos e estás à espera de ok, agora vou fazer um exame e está tudo bem, não sei o quê, e a médica diz, olha, vais ter que repetir porque há aqui umas coisas que eu não estou a perceber e assim, temos que, ou seja, nunca há um dado adquirido que está tudo bem. Mas na verdade, Carolina, nunca há em nada na vida. É verdade. Não é? Nós estamos aqui e está tudo bem, mas não sabemos, e tu há bocado disseste isso, o que é que vai acontecer quando sairmos daqui? Vai correr tudo bem, atenção. mas não é, eu acho que às vezes tomamos as coisas por garantidas demais, não achas? Sim. E há bocadinho estava-te a ouvir quando estávamos a falar nesta componente das pessoas, sentes que tiveste o apoio que precisavas durante esse período? Ou seja, as pessoas que tinham que estar ao teu lado estiveram? Sim. Acho que aquele chavão, ou outra vez os chavões de dizerem que
as pessoas importantes é que mostram nestes momentos difíceis se são importantes, se não são e tal e coisa. Acho que temos que perceber que nem todas as pessoas têm capacidade para certas e determinadas coisas e que isso também é válido, não é? Que nem todas as pessoas conseguem estar presentes em momentos difíceis. Incrível, nunca tinha pensado nisso. Sim, mas é verdade. Não tem. Há coisas que não conseguem ver, que não sabem lidar, que não sabem o que dizer. Porque e quando é assim é melhor estar calado. Olha, já que não vais dizer nada de jeito, ao menos cala. Está calado. Mas é preciso muita sensibilidade, não é? E alguma também inteligência emocional, se é que lhe podemos chamar assim, para lidar com o assunto, não é? Para saber o que dizer, porque às vezes é como tu dizes, às vezes é melhor não dizer nada. Exatamente. Não é? É muito melhor não dizer nada. Sentiste isso algumas vezes, que estavam-te a dizer coisas e tu a pensar, não, se calhar, se tivesse calado, processo, se calhar era melhor. Também. Mas acho que às vezes o facto de estares presente é só isso. Não é preciso mais nada. Não há nada que tu vais dizer que vá mudar. Ok, há palavras que são importantes e tudo mais. Mas aquele processo é mau. É mau, ok? É mau e é pessoal. Sim. E claro que eu tive muitas pessoas muito importantes e que foram espetaculares e que foram muitas vezes aquele oxigênio que nós precisamos para ir para a frente. A família, os amigos, tudo isso é mesmo muito importante. Mas aquela coisa de o fulano tal era tão importante e não esteve. Não esteve porque não tinha que estar, olha. Ou aquela amiga que... E depois há outras pessoas que te surpreendem de uma forma espetacular. Que não estavam tão próximas assim, sim. Mas que na verdade são aqueles anjinhos na terra que tu dizes, sim, não é? Sim. Mas olha, Carolina, então tu passas por este processo que foi necessariamente intenso, que foi necessariamente doloroso até. Eu sei que nós não nos devemos comparar com ninguém e é algo que eu aplico muito na minha vida, mas não resisto a perguntar-te agora, quando tu ias aos tratamentos, se calhar encontravas pessoas que estavam numa situação ainda mais desafiante do que a tua. De algum modo isso dava alento e pensavas, ok, eu tenho tanto por que estar grata, tenho tanto por que acreditar, portanto vamos a isto. Mesmo. Achas que essa comparação pode ter ajudado, se é que ela existiu? Não sei se existiu, sim, mas estava agora a sim, pensar, quer dizer, no IPO deves encontrar casas gritantes, quer dizer, não temos consciência, eu não tenho consciência do que é que se encontra nesses espaços, mas foi uma realidade para ti, ou seja, essa comparação pode ter ajudado? Sim, muito. Eu lembro-me muito de uma coisa que um médico meu dizia, que era, olha, se estivéssemos agora num supermercado e se tivéssemos que comprar aqui alguma coisa, o cancro que tu tens acaba por ser das compras melhores, vá por assim dizer, aqui dentro das coisas que aqui temos. Claro que é uma doença que pode ser pode ser um bocadinho, como dizer, está-me a faltar a palavra, não é drástica, agressiva no início, mas depois que é um cancro que ou seja, as terapêuticas iniciais acabam por dar resposta e portanto depois, vai evoluindo muito. Sim, tem uma evolução positiva em grande parte dos números, não é? Claro que sabemos que há coisas que não correm bem, mas tendo a doença mais localizada, acaba por ser mais fácil de resolver. Sim, exatamente. E o que é facto é que se resolveu. Exatamente, pronto. Sim. Correu sim. tudo bem, a Carolina Caldeira volta a estar bem, ou seja, a estar livre de um quadro oncológico, penso que é assim que podemos dizer, não é? Estou em remissão ainda, não é? Por causa desses bem, esta 5 anos. Tão farmacêutica, está em remissão, que é o termo correto, note-se. Sim, em remissão completa. Certo. Enfim, quando tudo estava bem e tu já estavas, enfim, na tua vida normal, digamos assim, e se calhar já nem te lembravas muito bem daquilo que tinha acontecido, porque tu és uma pessoa com uma capacidade muito grande de te largar daquilo que já não interessa, não é? Sim, às vezes eu não me lembro que eu já tive um cancro. Uau! Sim, essencialmente porque existiram acontecimentos depois um bocadinho pesados, exato. Não é? E era um bocadinho esse acontecimento que eu gostava de te perguntar, se assim entenderes, porque quando tudo estava bem, volta a surgir um desafio na tua vida e não sei, arriscaria a dizer que se calhar é um desafio ainda mais pesado do que o anterior. Sim, muito, muito, muito mais pesado. O que é que aconteceu que, enfim, e que
teve bastante impacto na tua vida. Sim, o cancro volta a aparecer na minha família, neste caso na minha mãe, num sítio aí sim muito, muito complicado, que é o pâncreas, e no espaço de 9 meses, 9 meses muito turbulentos, a minha mãe acaba por partir. Fez agora 1 ano no final de março e pronto, foi recomeçar a luta, não é? Uma luta que neste momento, ou que naquele momento não era uma luta que me pertencia só a mim, era uma luta feita a 2 mãos, não é? E com todas as outras pessoas, mas que Claro. acabava por ser mais um projeto que eu encarava muito como o meu, apesar de depois de existirem as frustrações de não sou eu que tomo todas as decisões, Claro. nem pouco mais ou menos. Nem que eu apenas, influencias os resultados. sim, apenas sou uma ajuda, sou aqui um bocadinho o carro de apoio, não é? Mas infelizmente a minha mãe fica doente na altura da pandemia. Existem ali alguns sintomas que foram sempre muito dados como sintomas de stress, e ela, como tinha uma úlcera e tudo mais, acabava por ser ali um bocadinho mascarado nessa ótica. E depois o diagnóstico só aparece em 2020 no final de maio. E depois ela esteve internada 13 dias sozinha devido à pandemia, sem visitas. Recebeu o diagnóstico também sozinha e pronto, isso foi mesmo voltar ao fundo do poço, mas aí um poço bem mais lá para baixo, não é? Foi mais difícil do que no teu caso. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Sentes que de algum modo aquilo que te aconteceu primeiro a ti te preparou? Sim, já falámos disto e acaba por ser... Ou seja, se eu não tivesse passado por aquilo, e acredito mesmo que Deus, o universo, o que for, me colocou naquele lugar para eu ser a pessoa que estava preparada para saber o que era passar por um cancro. E então acabava por haver ali muitas coisas que eu já conseguia interiorizar e trabalhar de uma outra forma, porque eu tinha estado já naquele sítio de uma forma diferente, porque o tumor da minha mãe era mais agressivo, com tratamentos bem mais pesados, assim um cenário complicado, e então eu sei que eu estava preparada de uma forma diferente de todas as pessoas que estavam à minha volta, e que acabo por ter muito esta função agregadora na minha família, um bocadinho também por isso. Então, foste quase que se pode dizer o grande apoio da tua mãe, o grande suporte durante aquele período. Sim, somos todos, mas eu acho que tenho um bocadinho mais capacidade nessa parte, nisto. Não é ser também aqui armado aos cucos, não é? Claro, é o que é. Foi algo que te aconteceu e que... Sim, o facto de eu ter passado por uma doença oncológica fez com que eu estivesse mais preparada e perceber melhor as coisas, e também o facto de sermos profissionais de saúde nos ajuda em alguma parte, claro, não é? Diferente. E isso fez com que a minha mãe tivesse em mim, tal como eu tive nela durante toda a vida, não é? Uma base muito forte, e eu fosse um bocadinho também esse porto seguro, porque ela gostava mais que fosse eu ir com ela às consultas, aos tratamentos. Claro. É normal, porque temos uma ligação, e eu digo que temos porque temos. Continuas a sentir essa ligação? Sim, a minha mãe está sempre comigo. Sim. Isso é tão bonito. E pronto, é ela que me dá este sorriso e esta luz. Sabes que foi por isso que eu disse que queria que esta conversa fosse uma homenagem, porque eu sinto que tu a tens muito presente, que ela está contigo. E não há nada mais bonito do que isso. Quase que é como um legado, diria, não é? Que ela deixou, e que és tu, naturalmente. E a tua irmã, mas o facto de olhares para a vida assim, acho que é uma bonita homenagem que lhe fazes, não é? Porque no fundo ela também te ensinou e também te ajudou a ser assim. Completamente, sim. Eu nunca pensei ser tão construída à imagem da minha mãe, porque
nós tínhamos algumas diferenças, claro, não é? Como Todos os acontece seres humanos, sempre, exato, claro. né? Mas, e às vezes eu até lhe dizia, mãe, não faças assim, porque ela explodia muito rápido em certas coisas e era assim muito energética, muito pau, pau, pau. E eu às vezes dizia-lhe, mãe, calma. Mas tem mais calma. Sim. Mas hoje olho para trás e, bem, eu sou mesmo muito parecida com a minha Afinal, mãe. isto está aqui. Sim, em algumas, pronto, sou um bocado mais calma em certas e determinadas coisas, efetivamente, mas olhando depois deste tempo todo que passou, já da sua partida, eu acho que me fui reconstruindo muito à base daquilo que era a imagem e o ser da minha mãe. Fui-me reconstruindo. Sim, porque e também já tive a oportunidade de partilhar contigo que uma das coisas que mais orgulho me dá é às vezes ver no olhar das pessoas que as pessoas estão a ver a minha mãe em mim. Conseguem tipo ver que existem muitas, a energia, o olhar, a vontade de fazer, aquela coisa de ser muito, muito lutadora, isso vem muito da minha mãe. E se é para fazer, é para fazer. E leva-se tudo à frente. E leva-se tudo à frente. Não se magoa ninguém, mas é para fazer, é para fazer. E isso eu fiquei muito com esse papel, não é? Porque a minha mãe sempre foi essa pessoa e esse papel ficou comigo. E é uma responsabilidade que eu tenho. Sentes que assumiste quase o papel dela Sim. no mundo? Sim, diferente, não é? Claro, Porque, naturalmente. Pronto, são papéis completamente distintos, mas muitas das coisas sim. Okay. Olha, deixa-me aproveitar este momento para convidar quem nos está a ver e a ouvir a comentar a seguinte passagem que há bocadinho a Carolina nos ensinou e que eu acho que é muito interessante, que é o facto de existirem determinados episódios na nossa vida, determinadas coisas que nos acontecem e que nós nem temos bem a noção, mas que nos estão a preparar para algo que vem a seguir. E por isso gostava que partilhasses comigo, se já estiveste numa situação semelhante, não tem que ver com a área da saúde, mas gostava de perceber se na fase em que estás na tua vida, se já alguma vez sentiste, e isto olhando para trás naturalmente, que algo te aconteceu para hoje lidares de forma ainda mais assertiva, mais positiva, mais eficaz com algum desafio ou com desafios que tenhas atualmente. Acho que quando olhamos um bocadinho para trás e refletimos, conseguimos perceber que há coisas que nos acontecem e que aconteceram por um motivo. E, portanto, gostava que partilhasses comigo em comentários para podermos aqui também ter um debate e crescermos em conjunto. Olha, Carolina, tu sempre foste uma pessoa muito espiritual. Uhum. Sempre trabalhaste muito essa tua componente. Achas que esse trabalho prévio, porque isso já vem desde há muitos anos a esta parte, aliás, muitos anos antes de surgir o cancro, achas que isso te ajudou a lidar com o que te aconteceu? Sim, toda essa parte e também o facto de eu ser acompanhada em psicologia também há muitos, muitos anos. E então todo esse trabalho espiritual, psicológico faz com que aquilo que é o meu poder de aceitação hoje em dia é completamente daquilo que era da Carolina antigamente e é isso que faz com que eu tenha uma maior capacidade de ir para a frente, de perceber o que é que está a acontecer, toda esta parte de eu me sentir como que preparada ou aceitar o meu cancro como um processo de preparação para lidar com a doença da minha mãe, com o cancro da minha mãe, tudo isso advém de muito trabalho interior, não é? E de perceber, ok, isto está-me a acontecer, mas está-me a acontecer por algum motivo ou essencialmente isto está a acontecer para que tu tenhas que mudar em certas coisas e dar o salto para o outro patamar. E eu era uma pessoa muito exigente comigo, muito exigente com os outros, achava demais que... às vezes? Demais! E então percebi que efetivamente, ok, na minha doença foi tempo de parar, de olhar, de perceber o que é que estava a acontecer, perceber o que é que eu tinha que fazer diferente, se bem que às vezes não chegas a conclusão nenhuma, mas está tudo bem. Chegaste a alguma conclusão de alguma coisa que tinhas que mudar na tua vida? Sim, de ser mais calma, de
de dar mais tempo a mim mesma, de não me preocupar tanto com coisas que apesar de serem importantes, não podem ser não podem ser o motor da minha vida, e aqui talvez o trabalho, não é? Ter mais calma para parar, para fazer outras coisas, para aprender outras coisas, e também para aprender mais com os outros e com as experiências dos outros, e aprender a agradecer tudo aquilo que eu tenho, porque era aquilo que dizias há pouco. Nós, quando estamos no IPO, deparamos-nos com realidades complicadas mesmo, e depois de certas e determinadas doenças que deixam as pessoas em estados mesmo complicados. E às vezes eu, quando estou assim em momentos mais de colocar certas questões, porque é que isto me está a acontecer e outra vez e não sei o quê, coisas assim mais banais da vida, Carolina, Maria. Porque já chegava a desafios também, sim, não é? Mas também é assim, para e percebe que agora aquilo que te fazia falta era dar uma visita ao IPO e perceber quais é que são os reais problemas da vida, porque tu já passaste por isto, por isto e por isto e por aquilo, e o que é esse problema que agora estás a enfrentar. Mas depois também voltamos à mesma questão, que é, todos os problemas têm o seu tempo, o seu espaço, o seu tamanho, está tudo certo. Por isso, calma, também não é preciso ser tão drástica contigo. A Carolina de hoje relativiza as coisas de forma diferente? Sim. Sim. Mas às vezes eu fico a pensar assim, o que é isto de relativizar as coisas de forma diferente? Mas Alguém sim. me pode explicar? Pá? Mas sim, eu às vezes fico a pensar, eu digo, não vou gastar a minha energia sequer a responder sobre isto, porque não vale a pena. A minha energia é tão importante, o meu tempo é tão importante, é tão curto, é tão pequeno que... deixa-me estar. Deixem-me estar, exato. Não me chateiem, mas também se me chatearem... Vão levar comigo. Quando eu estou já lá bem no silêncio. Ok, agora é a minha hora de falar. E portanto vão ouvir. Agora vão ouvir. Mas demora muito tempo para eu chegar a esse patamar de querer falar e de querer expressar alguma coisa que eu esteja mais chateada, sabes? Porque na realidade não estou assim tão chateada, porque ok, é só... Às vezes passa só ao lado. Sim, e está mas tudo às bem. vezes fico muito chateada e digo-te, para mim é importante eu ficar chateada, eu ficar triste, eu ir lá ao fundo e bater lá com a cabeça e tal e coisa. O importante é que depois eu consiga saber como é que eu saio de lá. Então tu permites-te vir cá abaixo, ou seja, em alturas mais densas, ok, é para vir cá abaixo? Vamos. Sim, choro que nem um bebê, tipo, ok, está tudo bem. E às vezes por coisas que não fazem sentido, mas aquilo que hoje em dia ainda me chateia, às vezes causa algumas frustrações, é mesmo a desilusão nas pessoas, de tu confiares naquela pessoa de determinada forma, de achares que vai ser assim e tal e coisa, e na realidade não é nada. Mas porque na verdade nós não controlamos nada. Exatamente. Muito menos os outros. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Isso é uma das coisas mais importantes da vida, é nós percebermos que há coisas que não conseguimos controlar. Sabes, Carolina, isso para mim, eu concordo em absoluto contigo, mas é uma coisa que me custa tanto a aceitar, e tenho várias pessoas à minha volta que... e depois é curioso, porque a vida encarrega-se de colocar pessoas... Limpar sem dúvida. E colocar pessoas à tua volta que te vão dizendo as mesmas coisas. Tu não controlas nada, tens que abdicar da necessidade de controle, já viste que não é por aí. Mas quando tu estás muito habituada a ter a achar que tens controle sobre alguma coisa, é complexo. É muito complexo. Não é? Olha, e diz-me uma coisa, quando tu estás cá em baixo, como é que se volta cá para cima? Onde é que tu te agarras para voltar a subir o poço e vamos embora? Olha, não sei às vezes, mas... Sei lá, menino. Menino, eu sei lá. Mas diria que faço trabalho com a minha psicóloga, que tento olhar para trás e ver todas as coisas pelas quais já consegui, ou as coisas, os objetivos e tudo aquilo que eu fui conquistando ao longo da vida.
E isso dá-me força. Olha, já passaste por isto, já conseguiste isto, querias fazer aquilo e conseguiste. E então, ok, às vezes é complicado certas e determinadas coisas, porque a vida é mesmo assim, não é? Claro. E há pessoas que têm vidas mais complexas e outras nem tanto. Porquê que achas que isso acontece? Não sei. Achas que somos escolhidos para ter vidas mais... Está a ser profundamente espiritual, nossa. Agora entramos numa parte deep. Exato. Achas que somos escolhidos para ter desafios... Não sei se são maiores, porque isto depois tudo depende da forma como nós olhamos e como relativizamos. Mas achas que às vezes somos escolhidos para tarefas um bocadinho mais desafiantes? Não sei, acho que no outro dia estava a ler algo de. Aquela. Voltando um bocadinho ao início, aquela coisa de que. E quando começas um projeto destes grandes, não é? Ficas sempre. Há muita gente que te diz: Deus só dá os desafios aos guerreiros que os conseguem ultrapassar e tal e coisa, e nananã. Certo é. E tal e coisa, não. Pois, o certo é que há muitas pessoas que têm cancro e infelizmente há uma franja que não os consegue ultrapassar. E isso não os faz menos guerreiros. Claro. E então eu fico a pensar, se calhar isto não é bem assim. E eu acreditava muito nisto, mas depois também penso, ok, por exemplo, a minha mãe era uma grande guerreira e infelizmente não conseguiu ultrapassar aquilo que foi essa batalha. E também lhe calhou esse desafio. Porquê? Não sei. Porquê que eu fui escolhida? Porquê que ela foi escolhida? Não sei. Se tínhamos capacidade para batalhar e para irmos em frente nessa batalha. Tínhamos. Tanto E tinham que fomos, batalharam. sim, e fomos grandes guerreiras mesmo. Mas eu estou cá para contar a história e ela está noutro sítio a contá-la também. Mas sabes, tu também estás a contar a história dela, Sim, não é? sim, E isso é muito bonito, porque tudo aquilo que te aconteceu, para já, constitui a Carolina que é hoje, sim. e os exemplos dela continuam vivos em ti. Sim, e como eu costumo dizer, e acho que isto é muito importante, eu vivi 30 anos com a minha mãe e foram os anos mais bonitos que eu podia ter com a minha mãe. E foram anos espetaculares. Custa muito perder uma mãe. Mas os anos que vivemos foram anos verdadeiros, foram anos Tu a recordas-te desse sério. momento? De qual? Do momento em que, infelizmente, a perdeste? Sim, muitas vezes. Porque foram 9 meses de luta, não é? Mas foram momentos de uma união muito grande e de momentos vividos de uma forma muito, muito forte. Aproximou-vos. Sim, bastante. No meio de tudo, claro que não há nada de positivo nessa situação, mas essa aproximação é algo que também, com certeza, aquece o coração. Muito. Porque o vosso elo ficou ainda mais forte. Sim, às vezes, pronto, eu era cuidadora da minha mãe, não é? O meu pai, claro que também o foi, Claro, não é? claro. Mas, mais uma vez, voltando àquilo que o traquejo O saber lidar. sim, da doença, ou de sermos farmacêuticos, ou de outra coisa, dá-nos outra forma de estar preparados para Claro, lidar claro. com o dar refeições, com o limpar, com pronto, todas essas coisas. E lembro-me muitas vezes que às vezes eu só queria estar um bocadinho sozinha. E eu lembro-me de às vezes dizer ao meu antigo chefe que eu gostava de comer sozinha na sala, sem ninguém. Só Só para ali ouvir o sentada. silêncio. E ele gozava muito comigo. E quando a minha mãe estava doente, o meu pai às vezes perguntava onde é que eu ia comer e eu dizia que ia comer na sala. E a minha mãe dizia, vais comer na sala? Então eu também vou comer na sala contigo. E eu ficava, aquilo era uma coisa de, ela deixava de comer na cozinha só para vir para o pé de mim. Queria estar ao pé de ti. Sim, ela não me queria largar. Claro. E ela percebia muito bem que eu tinha que ter momentos sozinha, mas que eram difíceis, muito difíceis nessa fase. Mas ela perguntava, onde é que vais comer? E eu dizia, então eu também vou comer na sala. Olha, há Sim. bocadinho falaste, agora lembrei-me de duas perguntas. Há bocadinho falaste da importância de agradecer pelas coisas que tens. A gratidão ocupa hoje um papel ainda mais importante do que ocupava antes na tua vida? Sim. Porque hoje em dia eu vejo as coisas de forma diferente e uma pessoa agradecer
a família, os amigos, a saúde, porque sem saúde não se faz nada, e eu hoje sou uma pessoa muito mais grata a isso. E depois da partida da minha mãe, também comecei a ver as coisas de uma forma diferente, ou ainda mais diferente, e apesar da minha mãe ter partido, eu construí uma relação diferente com o meu pai, e isso, apesar de o universo me ter tirado a presença física da minha mãe, deu-me uma presença física do meu pai totalmente diferente. Que se calhar não existia tanto antes. Exatamente. Ok, Sim. muito bem. E é uma gratidão muito grande, e é uma gratidão muito grande ver o papel que eu tive também naquilo que é o reerguer de uma pessoa perante perder um companheiro, não é? De vida, Claro. de muitos anos. E isso dá-me força e dá-me alento para continuar. Ok, olha, eu consigo de alguma forma também estar e mudar um bocadinho a forma de ver as coisas das outras pessoas. Uhum. E isso, sim, é muito bom. É mesmo muito bom. Já falaste em 2 momentos diferentes da importância das consultas de psicologia e do acompanhamento psicológico que tens vindo a ter. E eu acho isso extraordinário porque a maior parte das pessoas tem receio de falar, de ir ao psicólogo, porque ainda há muita estigmatização de ir ao psicólogo é para alguém que tem um problema. Quando na verdade o ir ao psicólogo muitas vezes é uma limpeza emocional e psicológica que todos nós precisamos e que grande parte das pessoas não faz. Sim. Ocupa um lugar importante na tua vida, essas consultas de psicologia e no fundo essa limpeza que tu vais periodicamente fazendo. Sim, bastante. Eu tenho esta psicóloga para aí desde os meus 15 anos, 16, Uau. talvez, sim. Que E ela, jornada! e sim, e ela já conheceu muitas vertentes da Carolina, e ela acompanha-me desde quase sempre, não é? Porque também os meus pais sempre tiveram esta visão de, ok, há certas coisas que... E a minha mãe sempre foi uma mulher muito à frente nessa parte. E então, para mim, tem sido um caminho de uma pessoa que, para além de minha psicóloga, é a minha amiga e me ouve sem julgamentos e que me consegue dar conselhos com uma tábua rasa, sem estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E não é preciso ser uma consulta de estarmos sentadas num divã, num sofá, ou um XPT ou Chique. não. Às vezes é só o telefone, eu estou a ir para o trabalho, ela Claro. está a fazer outra coisa, conseguimos Estão a falar conversar. ali uns momentos. Exatamente. Olha, tenho mais 2 perguntas para ti. Estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio. Estamos a chegar ao final do episódio e por falar nisso, vou-te convidar, se estiveres a ver ou a ouvir o Pode Acontecer, a colocares like no episódio, seguires as páginas, ativares o sininho para receberes as notificações e continuarmos a fazer crescer o Pode Acontecer, porque tal como eu já disse várias vezes, o Pode Acontecer existe para todos nós. E por isso gostava muito que nos continuasses a acompanhar, por isso segue-nos nas diferentes redes sociais e fica à espera do teu feedback, já sabes, é muito, muito importante para mim perceber o que é que estás a sentir do Pode Acontecer. Ora, Carolina, se contactasses agora com alguém que tinha acabado de chegar ao mundo e que conseguisse compreender o que lhe ias dizer, qual é que era o conselho que lhe davas? Ai, meu Deus. Agora é que é. São aquelas perguntas. Se eu tivesse contactado com uma pessoa que tivesse acabado de chegar ao mundo, Alguém que eu lhe iria dava? passar por imensos desafios ao longo da vida, também, como todos nós passamos, se lhe pudesses dar um conselho, que conselho é que seria? Acho que ter fé é muito importante. Acreditar. Não é preciso acreditar na Nossa Senhora ou em Deus ou o que for, mas ter algo em que se acredita e em que se deposita confiança, eu acho que é muito importante. E foi muito essa fé, essa confiança que me fez sempre ir em frente e ter a noção de que, ok, isto está a acontecer, acredito que esteja a ser por um motivo e para o meu crescimento, e porque eu lá à frente me vou tornar essencialmente uma pessoa melhor. E foi isso que aconteceu. Muito bem, Por porque isso, pode acontecer. Exato. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que aquilo que era há uns anos atrás. Acho que tenho algumas características que eram positivas, que se calhar esmoreceram um bocadinho por também alguns abalos que fui tendo. E Como por exemplo?
Eu era uma pessoa, se calhar, às vezes mais alegre, mais... A sério? Sim, um bocadinho mais mexida, mais faço e aconteça, ou seja, muito de chegar, falar muito, ser muito ativa. E hoje sou uma pessoa muito mais calma, mais compenetrada, mais ponderada. Não é que isso não deixe de acontecer, Claro. porque quando estou no trabalho as minhas gargalhadas são audíveis em vários sítios, mas sou mais ok, vamos esperar e ver. E se calhar é um bocadinho mais distante, o que não é bom, mas também porque também ainda estou em fase de alguma reconstrução e porque tenho que ter o meu tempo para também viver os momentos mais dark, por assim dizer, e que isso também faz parte do processo e nós só temos que aceitar que existe isso. Por isso acho que é um bocadinho por aí, é confiar e dar-nos tempo. Era talvez esse o maior conselho que eu poderia dar a essa tal pessoa que estivesse a chegar. Gosto muito dessa perspectiva. Sim. Porque às vezes não somos suficientemente brandos connosco e não nos damos o tempo que é preciso, não é? Sim. E agora a minha última pergunta para ti. Ai, meu Deus. Agora é que vai ser. É para os 5.000 euros. Agora, é para o milhão. Esta é a pergunta do milhão. Carolina, qual é o teu maior sonho? Qual é que é o meu maior sonho? Olha, ponto 1. Eu não costumo muito falar dos meus sonhos. Ok, olha, já somos 2. Porquê? Porque eles são meus. E eu não gosto muito que as outras pessoas saibam dos mesmos. Porque, ok, eles são sonhos. Depois quando eu lá chegar e concretizar, eu vou mostrar ao mundo. Mas eu acho que eu neste momento eu não trabalho muito em sonhos. Não vejo assim... Vou viver num dia de cada vez. Claro que eu tenho os meus objetivos a nível pessoal e profissional, mas eu não tenho assim um sonho que eu diga assim, quero ser CEO da empresa XPTO, quero ter a casa com 3 andares. Não, eu não tenho essas coisas. Vou olhando e vendo e tudo mais, porque sonhos assim muito... Não sei, e no outro dia até me estavas a falar de eu ter um projeto meu, algo do género. Não é algo que eu, a longo prazo, eu faça grandes construções do que é que eu quero para a minha vida pessoal e profissional. Porque vives muito o presente. Também. Não um presente muito presente estático, mas um presente e a curto prazo. Sim. Porque vamos percebendo que as coisas mudam mesmo e pode acontecer de um momento para o outro, e por isso acho que é mais fácil também depois eu lidar com aquilo que são as necessidades que depois tenho de me adaptar, de ser flexível e não cair na frustração de mas eu queria aquilo. Não quero dizer que se eu não tiver esses objetivos, eu não vá correr bem atrás deles. Até comes relva, passo por causa disso. Exatamente. Olha, minha querida, gostei muito desta conversa. Acima de tudo, gosto muito de ti. E eu de ti mesmo, senão não estaria aqui. É verdade, o que foi para convencer? Não, estou a brincar, foi super fácil. Parece que eu sou uma pessoa super fácil. Não, mas foi num cafezinho, foi assim uma coisa claro descontraída. Que sim, porque fazia todo o sentido por seres tu e por este teu projeto, porque tal como falámos, há coisas que eu acho que faz mais sentido de serem guardadas para nós, e claro que faz sentido eu partilhar a minha experiência se isso puder ajudar alguém, e tenho feito também. Claro. Agora, acho que não faz sentido fazermos bandeiras de certas coisas e de certos episódios negativos da nossa vida, porque não faz sentido. Vale mais fazer bandeiras de episódios positivos. Claro que sim. E isso eu farei sempre e tentarei sempre que a minha experiência enquanto pessoa em remissão e enquanto lutadora em outras coisas possa ajudar outras pessoas a terem fé e a mostrar que a força e o amor acabam sempre por ser a resposta para a resolução das coisas. Tão lindo. É verdade. E foi isso que aconteceu hoje. Foi mesmo como eu comecei por dizer uma homenagem e como é que de forma positiva nós podemos utilizar o que nos aconteceu e que nós não controlamos para fazer deste um mundo melhor. Por isso, muito obrigado pela tua experiência e pela tua partilha. E Pode Acontecer com Carolina Caldeira. Espero que tenhas gostado. Já sabes, encontramos-nos no próximo episódio e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.